Paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Eu agradeço por mais uma oportunidade. Peço desculpa pela minha voz, porque essa semana eu estive muito resfriada e eu ainda estou com um pouco de vestígio na minha garganta. Então esse também foi um dos motivos que não tivemos a live também de oração de quarta-feira. Mas eu venho aqui compartilhar com vocês uma palavra, né? Uma palavra de Deus, uma palavra do Senhor. E eu gostaria de começar pela Bíblia. A passagem que eu vou ler aqui está em Mateus, está em Marcos e também está em Lucas, mas sempre que eu passo por ela me faz refletir muito com relação ao que está escrito, que fala quando Jesus ele come com pecadores, que aí quando ele é questionado pelos fariseus, Jesus ele responde assim: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, sim pecadores, ao arrependimento. E o que eu quero dizer com isso, irmãos? Algo tenha tocado muito no meu coração essa semana de falar com vocês, que é sobre a oração. A gente sabe que nesse tempo que Jesus está voltando, Deus está levantando pessoas em lugares diferentes para orar e clamar pelo seu próximo. E muitas das vezes Deus está fazendo isso dentro da nossa própria família. Por exemplo, no meu caso, eu acredito que eu sou a pessoa que Deus levantou na minha família para que eu levasse a palavra de Deus, para que aquelas pessoas na minha família se aproximassem mais de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque minha família, apesar de acreditar em Deus, a maioria das pessoas são assim, né? Conheço Deus de ouvir falar, mas não vive verdadeiramente o seu evangelho, os seus mandamentos, o que a palavra dele pede. Então eu sinto que eu tenho a missão sim de pregar para a minha família, porque na minha família não tinha ninguém evangélico. A única pessoa que tem na minha família que é cristã e evangélica praticante, porque assim, gente, é diferente. Evangélico, ele tá ligado à religião, cristão tá ligado a Cristo. E cristão tem que viver o que Cristo, né, quer que nós vivemos, né? Então, assim, na minha família só tinha uma pessoa que eu não convivia, que era distante. Mas na minha casa, daquelas pessoas, dos meus familiares que eu convivia, são pessoas afundadas no vício de cigarro, alcoolismo, músicas mundanas, aquela coisa assim que não tem nada a ver com o mundo que Cristo quer que nós vivemos. Então, assim, Deus ele levanta cada um na sua família para que você seja o missionário da sua família. No meu caso, eu sou. Na sua casa, se você está aqui, talvez você seja o missionário da sua família. Então, a gente nunca pode deixar de orar pelo nosso próximo. A gente nunca pode deixar de orar pela nossa família. Às vezes, a gente tem alguém na nossa família que até às vezes nós que somos cristãos olhamos, achamos que é impossível. E eu vou provar para vocês no decorrer desse vídeo que não é impossível trabalhar de Deus na nossa família. Não podemos desistir. E qual que é a arma que nós temos contra esse mundo? É a oração. A Bíblia já nos fala, né? Que a nossa luta não é contra a carne, né? Essa luta ela é espiritual. Então, qualquer arma que a gente tem para lutar espiritualmente é a oração. Então a gente nunca pode deixar de falar de Deus para aqueles que a gente quer que se converta e muito menos deixar de orar. O que aconteceu? Eu vou contar um testemunho aqui com vocês, o porquê que vocês nunca devem desistir de alguém da sua família. Quando eu me converti, a minha família toda desestruturada, totalmente perdida, balada, bebida, cigarro, enfim. E eu orava pela minha família, principalmente eu comecei a orar muito pela minha mãe. Porque como ela morava comigo, então eu queria que a gente tivesse no mesmo caminho, né? Porque imagina, você tá ali, você vai para a igreja e sua mãe vai para uma balada. Você, sei lá, você vai tomar uma Santa Ceia e sua mãe vai tomar uma cerveja. Então, isso ali me incomodava muito. Então, o que acontece? A minha primeira missão foi orar sem cessar pela minha mãe. Eu orava muito, muito, muito por ela. E muitas vezes eu questionava Deus, quando às vezes eu estava orando, indo para a igreja, e eu convidava ela não queria saber de Deus. E eu questionava Deus, falava, Deus, mas parece tão impossível, e eu falava com ele, às vezes eu me derramava em lágrimas, porque eu queria literalmente que Deus resgatasse minha mãe daquele mundo, porque, gente, bebida é portal para o inimigo, bebida, ela não traz felicidade, né? Eu tenho um pai alcoólatra, né? Então, assim, esse meu pai já tentou feminicídio várias vezes contra a vida da minha mãe, e 99% dessas vezes que ele fez isso, ele estava alcoolizado. Fora que, assim, crianças que vivem nesse meio, nesse ambiente familiar, dessa forma, sofrem muito. Então, assim, bebida, ela traz, assim, ela abre um portal nas nossas vidas para o inimigo que às vezes é sem precedente.
E aí isso me incomodava muito, ver minha mãe bebendo, né? Porque foi uma das primeiras coisas, assim, que eu eliminei da minha vida e graças a Deus eu não senti falta, que é essa questão, eu tô chateada, vou beber uma cerveja. Não, tô chateada, vou me ajoelhar e vou orar agora, né? E o que acontece? Quando eu achava que já estava tudo perdido, né? E eu chamava minha mãe, mãe, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Uma vez ela me prometeu que ia. Só que ela me prometeu e eu chamava, ela nunca ia. E teve uma vez que eu chamei ela e ela falou, tá, esse final de semana eu vou. Eu sei que no fundo ela não queria ir, mas foi uma promessa que ela me fez. Teve um domingo que ela não tinha nada o que fazer. Aí eu peguei e falei pra minha mãe, eu falei assim, mãe, a senhora me prometeu ir que ia pra igreja. E aí, hoje é domingo, a senhora não tem compromisso. E aí ela falou, tá bom, hoje eu vou com você. E ela foi. Então, só das vezes a pessoa aí, você já plantou uma semente. Quem semeia, lembra? É Deus. Então, assim, significa se a pessoa aceitou ouvir, é porque se a pessoa aceitou dar o primeiro passo, é porque já começou o trabalhar de Deus na vida dessa pessoa. E foi assim que aconteceu na vida da minha mãe. Quando chegou na igreja, a pregação do pastor parecia que estava falando com a minha mãe. Sabe quando o pastor começa a pregar e você dá umas cutucadas assim, tipo, parecia assim que Deus estava falando assim no particular com ela, porque tudo que o pastor falava tinha a ver com a vida que minha mãe estava vivendo, né? Você falava sobre bebidas, que bebida era portal, que você estava servindo o inimigo, tudo que ele falou, gente, parecia que era direcionado para minha mãe. E ali, literalmente, foi plantado a semente. Então, minha mãe, mesmo depois que foi essa primeira vez, ela resolveu que não ia mais e continuou saindo. Só que quando ela saiu na próxima semana, que foi a semana seguinte que ela foi para a igreja, ela passou muito mal. Minha mãe passou muito mal, minha mãe bebeu, vomitou muito, passou muito mal. E aí ela falou: "Eu não quero mais isso para minha vida". E ali eu já fiquei, claro, a gente já fica saltitante, a gente já fica feliz, já começa a glorificar o nome do Senhor. E eu falei, Deus já está plantando a semente, Deus já está trabalhando na vida dela. E continuei orando, e continuei orando. Então, aí minha mãe na outra semana já aceitou ir de novo comigo para a igreja. E assim foi indo, gente, até que ela aceitou o convite. Se você aceita Jesus como seu único, suficiente Salvador. Minha mãe levantou a mão e aceitou para honrar e glorificar o nome do Senhor. Então, gente, aquilo para mim parecia impossível, tanto que quando ela fez isso eu não estava na igreja, porque a gente revezava os dias de oração, eu ficava com minhas filhas em casa e eu não queria que minhas filhas tomassem a atenção dela no momento de oração. E aí eu ficava, mãe, a senhora vai um dia de oração e eu vou outro. E aí ela ia e eu ficava em casa com as minhas filhas, eu não estava, mas me enviaram o vídeo dela aceitando, foi emocionante. Agora imagina se eu tivesse desistido. Imagina se eu tivesse parado de orar e falado assim, não, isso aí não tem mais jeito. Nossa, isso aí não tem mais jeito, não vou gastar meu joelho orando por causa dela, não vou gastar minha munição orando por causa dela, não vou orar. Imagina se eu tivesse pensado dessa forma, porque aos meus olhos carnais, como humana, parecia impossível, mas para Deus, gente, nada é impossível. Continue orando, continue clamando, pedindo misericórdia e piedade pelo seu familiar, por aquele parente que está nas drogas, por aquele marido que está no vício do álcool, por aquele filho que está com depressão, com ansiedade. Sempre esteja de joelhos apresentando a causa de alguém que você quer que Deus liberta de alguma forma. Então, eu vou contar outro testemunho. Então, assim, na minha família eu continuei orando. Continuei orando. E aí, eu tenho minha irmã e minha sobrinha, que eu oro muito por elas. E minha sobrinha, gente, eu amo demais. Eu tenho ela como uma filha. E eu oro muito por ela. Oro demais. Eu oro, sabe por quê? Muito por ela. Porque ela foi uma criança que sofreu muito na infância. Apesar de eu ter sofrido bastante, eu vivi num ambiente com alcoolismo, com tentativa de feminicídio, com um ambiente muito pesado. Mas eu me sentia culpada porque a minha sobrinha, ela viveu comigo um tempo. E eu era uma pessoa muito rígida com ela, né? E às vezes eu me sentia culpada por ela assim, ter depressão, por ela ter ansiedade, né? Eu sei que a maioria da culpa não vem de mim, porque ela teve um abandono paterno, materno durante a infância dela, mas eu era muito rígida com ela e eu senti essa culpa. E uma das primeiras coisas quando eu me converti foi pedir perdão para ela com relação a tudo que eu já tinha falado, com relação a tudo que eu já tinha feito, com relação a ela, e eu espero que ela tenha me perdoado verdadeiramente de coração, porque eu amo demais ela e tudo que eu fiz foi realmente pensando no bem dela. E o que acontece? Eu orei
muito por ela, gente. E quem via minha sobrinha, minha irmã, acha que é uma causa realmente impossível, porque você fala de Deus, é como se entrasse no ouvido e saísse pelo outro, literalmente. Mas não existe nenhuma oração que fique engavetado. Se você está orando, se você está clamando insistentemente, continue, porque não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Às vezes Deus tem um trabalhar a mais com aquela pessoa, às vezes Deus tem um tratar a mais com aquela pessoa. Então nós temos que ter paciência, porque às vezes a gente quer antecipar as coisas, a gente tem pressa, mas aquela pessoa precisa de um tratamento, porque a gente não sabe o que tem no coração dela. Então Deus precisa tratar, mas a nossa função é orar. Eu vou, nesse meio assim, eu vou contar uma vez sobre um médico, um testemunho, que ele sempre orava pelos seus pacientes antes da oração. E aí, uma vez ele orou por um bandido, né, um cara que cometeu crime e recebeu vários tiros, e orou por ele, e Deus salvou a vida desse rapaz. E toda vez que Deus salvava a vida de alguém, depois da oração desse médico, ele falava, olha, eu orei, Deus te deu mais uma chance. E ele ganhou muitas almas dessa forma. Ele falou, agora você vai sair dessa vida e você vai servir a Deus. Enfim, e aí ele contou que depois, assim, numa mesma semana, teve uma criança que chegou, né? E ele fez a mesma oração para essa criança antes da cirurgia. E essa criança ele não conseguiu salvar. Porque nesse momento ele questionou Deus. Por quê? Por que aquele rapaz que era um bandido, que era, né, tava no caminho errado, o Senhor salvou e essa criança não? Ele sentiu o peso, né? E ele falou que Deus falou muito claro com ele. A sua função é orar. Quem decide se vai fazer o milagre ou não, sou eu. Então, isso ali ficou muito forte no meu coração, porque me deu mais fôlego e alimentou a minha fé de não parar de orar pelas pessoas que eu quero que Deus liberte. Claro, eu oro por muita gente, mas tem pessoas na nossa família que a gente clama mais, né? E na minha família eu oro muito pela minha irmã e pela minha sobrinha. Gente, a gente ora e a gente vê as coisas acontecendo e parece que cada dia as pessoas elas ficam piores, bebem mais, aprontam mais, enfim, faz coisas assim que a gente desacredita, sabe? Que foram capazes de fazer aquilo, né? E aí o que acontece? Só que Deus, nos lembra? Não existe oração engavetada. Deus, ele está trabalhando cada um nessas orações. Quero compartilhar com vocês que essa semana Deus já deu sinais que está trabalhando na vida da minha sobrinha. Essa semana, minha sobrinha, por livre e espontânea vontade, decidiu ir para a igreja. Minha mãe estava indo para a igreja no dia de oração e ela se ofereceu para ir. Falou, vó, você está indo para a igreja? Minha mãe, sim. Ela falou, vou com você. E aí ela foi. E para melhorar o trabalhar de Deus, porque Deus ele não faz nada mal feito, ele faz tudo perfeito, e para melhorar, lá dentro da igreja, neste momento, vocês sabem, né, no dia de oração, normalmente são poucas pessoas, tal, e uma pessoa foi tomada pelo Espírito Santo e deu um recado, falou, tem alguém aqui que Deus tem um propósito muito grande na vida dela. E aí minha sobrinha falou, tia, será que é para mim? Ela ficou isso na cabeça, porque ele não citou nomes, né? Porém, Deus, ele não faz as coisas pela metade, né? Então, para tirar a dúvida da minha sobrinha, no dia seguinte, ela estava indo num centro de comercial em São Paulo, em Santo Amaro, e ela ficou meio que perdida, e um rapaz ofereceu para ela ajuda, perguntando para onde que ela ia. E ela falou, eu preciso ir para algum lugar que eu saí em Santo Amaro, e o rapaz, eu vou te acompanhar, porque a saída é por ali. E ele acompanhou ela. E esse rapaz, no meio do caminho, indo conversando com ela, falou, Deus livrou alguém da tua família da morte. E Deus tem um propósito na tua vida. Continue neste caminho com ele. Ou seja, aquele recado que ela tinha tido na igreja anterior, Deus confirmou no dia seguinte através de um desconhecido que chegou nela, não conhecia ela e falou e deu o recado de Deus. Gente, olha como Deus é maravilhoso. E aí, gente, quando ela me contou isso, eu chorei, porque às vezes a gente ora, é como se você tivesse uma empresa que você investisse,
e ali parece que você não está dando resultado, parece que não está dando resultado, mas a sua empresa está criando raiz, cair, raiz e raiz, e de repente ela estoura, ela bomba. É a mesma coisa para mim a oração. Você vai investindo, orando, e quando Deus começa a mostrar os seus trabalhos, quando Deus começa a mostrar que está trabalhando em seu favor, em favor do que você está pedindo em oração, você dá um fôlego, alimenta a sua fé. Para ficar ainda melhor, essa minha sobrinha, ela trabalha de garçonete, ela estava em pé e ela tem um desligamento no joelho. E ela falou que foi no banheiro, né, ter um momento de pausa por conta do joelho dela. E ela foi e falou que ali no banheiro ela começou a falar, com Deus, falando que estava com dor, né, que será que ela ia conseguir trabalhar? E ela conversava com Deus assim com ingenuidade, sabe? Aquela coisa assim que Deus gosta, sabe? De coração puro. E, gente, quando ela voltou pro salão, num restaurante, o joelho dela parou de doer. O joelho dela, ela falou que simplesmente parou de doer, não doeu mais. E ela trabalhou muito depois. Então veja o trabalhar de Deus, gente, que maravilha. Aquilo que parecia impossível é possível para Deus. Aquilo que parecia impossível para mim, Deus está mostrando para mim que é possível. Não existe coração duro que não seja quebrantado. Não existe vício que Deus não derrube, que Deus não caia por terra. Não existe pessoas que estejam na mão do inimigo, que não seja libertada. Deus, ele é capaz de libertar aquela pessoa que você quer que ele liberta. Continue orando pelos seus, continue orando pelo seu próximo, continue orando também pela tua causa também, porque Deus, ele tem um jeito dele de trabalhar. Deus, ele não é na mesma velocidade que a gente. Às vezes a gente passa por um processo e muitas vezes esse processo é para algo muito maior, é alguma coisa que ele quer nos ensinar. Eu, por exemplo, quando eu fui convertida, tudo começou, acredito eu, quando eu engravidei, porque a partir do momento que eu engravidei, eu quis ser uma pessoa melhor. Na minha mente, eu queria ser um exemplo diferente para as minhas filhas. Eu queria que minhas filhas me vissem uma pessoa que seja um espelho, não uma pessoa que desse vergonha. Então, Deus começou a trabalhar comigo, Deus começou a tratar comigo a partir do momento que Ele plantou uma semente de vida dentro de mim. Me tratou a partir da maternidade. E eu sou muito grata a Ele, gente. Não sinto falta de nada do mundo. Graças a Deus, eu sou grata a Deus por Ele ter me resgatado do mundo. Irmãos e irmãs, você é o intercessor da sua família. Não desacredita da sua família. Continue orando, continue jejuando, continue apresentando as causas em cada oração que você fizer. Continue orando, apresentando as causas nas suas orações. Porque Deus, Ele é um Deus vivo, Ele é um Deus que te ouve. Tenha fé no Deus que você serve. Não desista de alguém da tua família, não desista do teu filho, não desista do teu marido, não desista da tua mãe, não desista do teu pai, não desista de você mesmo. Porque Deus, Ele guarda, Ele protege. Deus é tão maravilhoso que Ele enviou o seu único filho para morrer por nós na cruz. E você acha que um Deus que fez isso, que foi capaz de fazer isso, vai deixar você padecer? Vai deixar alguém dos seus padecer se você está ali orando, clamando, jejuando por Ele? Então é isso, irmãos. Eu agradeço por mais uma oportunidade. Nunca deixe de orar por alguém que você ama. Nunca deixe de orar pelos seus familiares, porque Deus vai vir em seu favor, em nome de Jesus. Pessoal, se você estiver gostando do canal, eu te peço que você curta, que você compartilhe os vídeos com o máximo de pessoas que você puder.